Eu quero ler com você Salmo 84, a partir do verso 1, que diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para se abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvo-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, faze dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também os enche de cisterna. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata-me com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, como é feliz aqueles que em ti confiam. Amém? Podei-vos assentar. No meio dessa semana, numa dessas noites frias, numa madrugada fria, teve alguém que acordou mais cedo do que eu lá no meu prédio. E eu fiquei acompanhando o martírio daquele meu vizinho, tentando fazer seu carro pegar numa madrugada fria. E ele ficava lá. Aí eu já entrei em oração a favor do meu vizinho. Deus, tem misericórdia desse homem. Ajuda essa bateria a pegar. E ele... Deus não ouviu a minha oração. E eu ali debaixo das minhas poucas cobertas, estava a pensar na vida. A pensar como muitas vezes nós somos pegos de surpresa com um acontecimento na nossa vida. Um acontecimento que sobrevém e nos pega com a bateria fraca. Sem estar preparado para aquele momento de frio. Sem estar preparado para aquela estação de inverno. E quantas vezes uma estação fria vem e encontra você sem força para vencê-la, com as suas baterias fracas para suportá-la. Quantas vezes as pessoas são acometidas de determinadas circunstâncias que ela fica, o que fazer diante de tamanho problema na minha vida? Estou sem força e não sei o que fazer. Davi estava nesta situação quando ele escreve o Salmo 84. Ele estava sem força e sem saber o que fazer. Estava desanimado e desiludido da vida. Estava pensando em desistir de tudo. Afinal de contas, era ocorrido sobre ocorrido na vida de Davi. Para entendermos melhor o momento que Davi se encontrava quando ele escreveu este salmo, nós precisamos contextualizar você do tempo e da situação em que ele vivia, em que o salmo foi escrito.
Primeiro, o Salmo foi escrito num tempo em que as tendas do Senhor ainda existiam. Ele diz: como amáveis, como felizes são os tabernáculos do Senhor. Era tempo de tenda, era tempo de tabernáculo. O tabernáculo ainda estava edificado, o tabernáculo, o templo ainda não tinha sido construído. Segunda coisa que observamos é que no tabernáculo também se encontrava a arca de Deus, porque Davi menciona quão maravilhoso é estar na presença de Deus, e estar na presença de Deus para os israelitas era estar na presença da arca. A arca estava no tabernáculo, e o tabernáculo estava erguido. Só que Davi estava impedido de estar no tabernáculo. A expressão de Davi é como uma expressão de inveja pelas andorinhas e pelos pardais que podiam fazer ninho no altar do Senhor, mas ele estava impedido de estar lá. Então, por essas informações, nós conseguimos chegar à época, o tempo exato em que Davi escreveu o Salmo 84. Foi quando ele estava exilado, fugindo do seu filho Absalão, que tinha tomado o seu trono. Davi, naquele momento, no deserto, no vale de Baca, observava a vida dos peregrinos, daqueles que saíam do conforto dos seus lares, daqueles que saíam da segurança das suas casas, que saíam de todos os pontos do país, na verdade de todos os lugares, e iam em direção ao tabernáculo do Senhor. Amado, para compreendermos isso, precisaríamos ser um israelita daquela época. Havia um sentimento, uma profundidade de desejo, de uma ardente expectativa de estar nos átrios do Senhor. Havia um mandamento sobre eles que era 3 vezes por ano estarem no tabernáculo do Senhor, e eles faziam isso com um desejo profundo no coração. Eles ansiavam por essa época de estar lá no tabernáculo do Senhor, adorando o Senhor, prestando um culto ao Senhor, louvando ao Senhor, ofertando ao Senhor. E amados, eles não mediam esforços para isso, eles atravessavam o deserto para isso, eles iam por lugares difíceis para isso, e Davi ficou ali observando a peregrinação daqueles homens, indo ao tabernáculo do Senhor. Todos os homens, de 12 anos para cima, deveriam, 3 vezes por ano, estarem diante do tabernáculo do Senhor, nos átrios do Senhor. E Davi, naquele momento exilado, e Davi naquele momento triste, impedido de estar no tabernáculo do Senhor, morando no deserto, não por vontade própria, mas por força das circunstâncias, ele observando a peregrinação daqueles homens que saíam das suas casas, como eu disse, do conforto das suas casas, e voluntariamente enfrentava aquele deserto difícil, aquele vale de Baca, para adorar a Deus. Na observação disso, Davi tem as suas forças renovadas. Aquilo mexe com Davi. Mexe com Davi. E Davi fala: eu estou aqui impedido de fazer isto. Eu estou aqui não podendo fazer isso. E é interessante que Davi não podia fazer isso por dois motivos. Primeiro, porque Davi, naquele momento, tinha perdido o seu trono, tinha sido traído pelo seu próprio filho. Imagina o coração de Davi, de desânimo, de sentimento de injustiça. Afinal de contas, ele disse: agora que eu sou rei, depois que eu passei tudo com Saul, agora o meu filho toma o meu lugar.
Você pode imaginar um sentimento de uma pessoa que passou por um tipo de traição como essa? A pessoa foi lá num cartório, passou uma assinatura, uma procuração para alguém que confia, um parente, um amigo chegado, um próprio irmão, ou uma esposa, ou um marido, e de repente a pessoa usa aquela situação para tomar tudo que a pessoa tem. O sentimento de traição é profundo, a dor é profunda. Davi estava lá desanimado e frustrado, com um sentimento de revolta dentro de si, e ele olhava para os peregrinos, observava os peregrinos. Talvez Davi pensava assim: quantos serão que não estão passando por situações piores do que a minha? Eu olho para esses homens, eu posso imaginar eles saindo das suas casas, sentando com a esposa, com o filho, disse: o papai vai deixar vocês aqui, eu não tenho certeza se a comida é o suficiente, eu não tenho certeza se a provisão que eu deixei vai ser o suficiente para vocês, mas eu não tenho como evitar, eu preciso estar nos tabernáculos do Senhor, eu preciso estar na casa do Senhor, eu preciso estar cumprindo o mandamento do Senhor. E aqueles homens deixavam as circunstâncias adversas, deixavam os problemas para estar no lugar, na presença de Deus. E Davi diz: eu estou impedido porque o meu filho me impediu. Mas não é somente esse sentimento que Davi tinha outro sentimento também que martirizava Davi. Davi pensava: Absalão fez isso por culpa minha também. Um dia eu entrei na casa de Urias, enquanto ele estava na guerra, eu tomei a esposa dele, possuí a esposa dele, engravidei a esposa dele, eu feri o coração de Deus, eu feri o coração do meu Deus. Pode ser que eu estou nessa situação, por quê? Porque eu pequei, porque eu fiz algo que não devia ter feito, agora eu estou impedido de estar na casa de Deus. Imagina, querido, a profunda sentimento de condenação e culpa que Davi estava passando naquele momento. Quantas pessoas estão impedidas de entrar na presença do Senhor, e muitos não entram na presença do Senhor por causa de um coração cheio de culpa, um coração cheio de condenação, um coração que está revoltado consigo mesmo, porque fez o que não devia fazer, sabe que fez algo que não devia fazer. Isso tem impedido essa pessoa de entrar na presença de Deus. Mas Davi observava, esses homens saem de todos os pontos da terra, saem de todos os lugares para enfrentar esse tal de Vale de Baca, que significa Vale de Lágrimas, porque era difícil passar por ele, era sofrimento passar por ele, era lágrimas passar por eles. Mas, meus queridos, isso não impediu aquelas pessoas de irem ao tabernáculo do Senhor. Possivelmente Davi pensou: quando será que também não cometeram algo? Quando será que também não fizeram algo? Mas isso não está impedindo eles de produzir um coração arrependido, contrido. Isso não está impedindo eles de se renderem na presença do Senhor para adorar a Deus. Quando Davi observa tudo isso, isso mexe com Davi, e ele escreve esse Salmo 84. E o Salmo 84, amado, nos dá a pista de como alcançar força quando você não tem força, ânimo quando você não tem ânimo. Como que você vai alcançar uma mudança de vida quando você olha para a sua vida e não vê nenhuma perspectiva de mudança? Como que você vai fazer para ressuscitar aqueles sonhos e planos que você já sepultou e até sofreu luto por eles? Esse salmo nos dá a dica disso, porque
Mexeu com Davi, mudou Davi, pode mexer com você e mudar sua vida também. A primeira coisa que nós observamos no Salmo, ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém vai experimentar essa força de Deus enquanto não se esvaziar de todas as suas próprias forças. Enquanto houver vestígio de força em você, você não experimenta a força de Deus. Quando Davi fala, bem-aventurado o homem que encontra força em ti, ele está falando dele mesmo. Eu estou tão fraco que só Deus pode me fortalecer. Só Deus pode me fortalecer. E quantas vezes, querido, nós não passamos por situações assim? Eu me lembro que, há muitos anos atrás, Pedro Paulo era bebê e o Felipe era um pequenininho, tinha 3 anos de idade. Meus 20 e poucos anos. Eu estava lá em Sertãozinho, num momento de muita dúvida do que fazer, num dilema existencial. Não sabia o rumo que eu deveria tomar. Eu olhava para minha casa e dizia, eu tenho 2 crianças pequenas, eu tenho uma esposa jovem, o que eu vou fazer, Deus? E eu me lembro que abaixo da minha casa tinha um brejo, e perto desse brejo havia uma mata, e eu fui lá para aquele lugar e comecei a orar, e comecei a buscar a Deus, e a apresentar a Deus toda a minha fraqueza. Eu comecei a falar, Deus, eu sou impotente diante de tudo isso, Deus, eu não tenho força para tudo isso, amado, é uma coisa estranha, impressionante, e ali orando a Deus, amado, eu fui visitado por Deus de uma forma tão maravilhosa, eu fui visitado por Deus que não tem como explicar, mas eu sabia que Deus estava ali me fortalecendo. Eu entrei de um jeito naquele lugar, naquele brejo, e saí de outro. Quando você se esvazia da sua força, você encontra força em Deus. Quando você se esvazia de tudo que você é, você encontra força em Deus. Nesse ponto nós descobrimos 2 coisas. Primeiro, que você é fraco. Você é fraco, somos fracos, e se confiarmos no nosso braço forte, nós vamos nos decepcionar. Se confiarmos no nosso braço forte, nós vamos nos frustrar. Se confiarmos no nosso braço forte, nós vamos nos dar mal. E nós descobrimos uma outra coisa importante: Deus é forte, Deus é forte, Deus é forte. Eu não sou suficiente, mas Deus tem toda a suficiência. Eu não tenho força, mas Deus tem toda a força. Eu não tenho sabedoria, mas Deus é toda sabedoria. Bem-aventurado o homem, cujas suas forças estão em Deus. Bem-aventurado o homem, feliz é o homem, que a força dele não estão nos recursos dele, que a força dele não está na sabedoria dele, que a força dele está em Deus. Davi observava e disse, esses homens têm uma força que eu preciso ter. São pessoas frágeis, pessoas fracas, que enfrentam um deserto para encontrar Deus. Força de Deus, minha força está em Deus. Ele disse, e cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Olha só, cujo coração, cuja alma, cujo sentimento estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Como eu disse, vale de Baca é vale de choro e de lágrimas.
Mas aqui, amados queridos, aqueles homens, aqueles peregrinos saíam de suas casas, sabiam, olhavam para o deserto, mas o coração deles não olhava o deserto, o coração deles não olhava a sequidão do deserto, o coração deles não olhava as dificuldades do deserto, o coração deles via o caminho aplanado, via as fontes de alegria. A visão que você tem de Deus determina o seu destino. Muitos não alcançam êxito na chegada, porque faz do caminho uma dificuldade. Amado, era vale de lágrimas, era vale de choro. E eles passavam por esse vale de lágrimas, de vale de choro. É lógico que, eu sei, tem muita gente passando por dilemas terríveis. Alguns com problemas emocionais que não conseguem lidar com as suas emoções, tiveram um relacionamento interrompido, tiveram uma traição conjugal, tiveram um problema de quebra de namoro. Tem pessoas que foram demitidas do seu trabalho, sente-se pequena, sente-se diminuída, e o seu coração está num dilema terrível, está sofrendo emocionalmente, pensando em desistir da vida. Muitos pensam até tirar a própria vida, outros estão com seus casamentos destruídos. Olha para o casamento e diz: o que eu vou fazer? Esse dilema, esse vale de lágrimas, esse vale de choro que eu estou passando, esse vale de Baca não cessa nunca. Muitos estão doentes. Olha para o seu relatório médico, e o relatório médico, o exame médico, o diagnóstico médico aponta para algo difícil, e fica num vale de lágrimas e de choro. Muitos estão ali com uma luta maior e pior ainda, lutando contra tentações e contra pecados. Olha para a tentação, olha o pecado e diz: eu não consigo vencer isso, eu não consigo interromper isso da minha vida, isso está me impedindo de entrar nos atos do Senhor, isso está me impedindo de entrar na casa do Senhor. Eu me sinto culpado, eu me sinto condenado e frustrado comigo mesmo. Mas esses homens colocavam o coração em outra coisa. Eles viam o vale de Baca como um vale aplanado, algo fácil de passar, algo fácil de vencer, algo fácil de ultrapassar. Eles viam como fonte de alegria. Eles olhavam para a adversidade com alegria, eles olhavam para o problema, para a dificuldade com alegria. Sabe por quê? Porque eles não olhavam para as jornadas, eles olhavam para o destino. O coração dele não estava na caminhada, o coração dele não estava na trajetória, o coração dele estava no destino. Vale a pena o que eu estou passando, porque logo eu estarei nos átrios do Senhor. Logo eu estarei na presença do Deus vivo. Bem-aventurado o homem cujo coração vê o vale aplanado e vê as fontes do Senhor. Questão de visão. Questão de visão. Quem só vê dificuldade, só vai encontrar dificuldade, e só vai viver no desânimo e na tristeza. Mas quem tem a visão de Deus, o coração, cujo coração está em Deus, toda dificuldade é aplanada. E ele passa e vence a dificuldade. Faça do seu vale de choro, do seu vale de lágrima, um vale de alegria. Aprenda com ele a como chegar na presença de Deus. Davi observava tudo isso. Ele dizia: bem-aventurado o homem cujo coração estão com seus caminhos aplanados.
E ele ainda dizia e faz uma fonte. Por isso que está escrito lá no livro de Isaías 41, 17 e 18, os pobres e os necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Abrirei rio nos altos desnudados e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto no lugar de água e a terra seca em mananciais. Amado, deixa eu falar para você uma coisa importante desse versículo de Isaías. Ele não está falando de uma circunstância física, ele está falando de uma disposição do coração. É alguém que no coração não vê dificuldade, é alguém que no coração vê o caminho aplanado, é alguém que no coração está amando mais o destino do que a jornada. O maior problema nosso hoje, porque muitas pessoas pensam em desistir dos seus casamentos. E alguém chega e fala, eu tenho o direito de ser feliz. Vai ser feliz agora e chorar depois. Porque não vai ver o ato do Senhor. Porque tem muita gente desesperadas porque perdeu o emprego, porque perdeu a profissão, porque o noivado acabou. Sabe por que esse desespero? Porque só olha para a caminhada, não olha para o destino. Você tem que amar o destino, não a caminhada. O destino final é a presença de Deus. Você tem que ter visão de fé e fazer do problema uma oportunidade. Mas eu tenho amado a palavra que Deus tem dado para essa igreja nesses últimos dias. Nós estamos falando aqui, por 2 vezes foi pregado por 2 pessoas diferentes sobre os 12 espias que foram espiar a terra. 10 daqueles homens viram problema, 2 viram oportunidade. A sua visão da vida pode ser uma visão de oportunidade ou uma visão de problema. É o seu coração que decide. É o seu coração que decide. E é interessante que diz, eles vão de força em força. De força em força. Só deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu querido. Que é importante você saber disso. Você é gente. Gente desanima. Gente tem momento de dúvida. Gente tem momento de frustração. Isso é normal para as pessoas que são gente. Quem não é gente não sente essas coisas. Mas gente tem momentos que dá vontade de chutar o pau da barraca. Você está entendendo? Tem vontade de dar, chega, basta. Mas eu fico olhando aqueles peregrinos, Davi observava isso mexeu com Davi demais. Aqueles peregrinos saíam de suas casas, como eu disse, do conforto do seu lar, da segurança da sua família, e saíam na peregrinação até Jerusalém, até Sião, para estar nos átrios do Senhor. E a Bíblia diz que eles iam caminhando, e amado, não era um dia, não era 2 dias, não era 3 dias, era vários dias, eles iam caminhando, e chegava um tempo, determinada hora do dia, aqui nós vamos parar, ali tinha um poço cavado, ali tinha uma cisterna, e ali eles renovavam as forças daquela caminhada. O dia foi difícil, o sol escaldante, foi cansativo, mas eles pararam num poço, reabasteceram as suas forças, se fortaleceram de força, e para uma nova caminhada, até o próximo poço. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Quando ele fala de força em força, de fé em fé, de glória em glória, é isso. Você caminha na vida, você está indo na sua trajetória de vida, aí você cansa, você desanima, passa por um problema, mas você acha um poço, ali você ora, ali você busca Deus, ali você se desmancha nos pés do Senhor, ali você lê a Bíblia, ali você se aprofunda na presença do Espírito Santo, você renova a força para uma nova caminhada. De fé
em fé, de glória em glória, de força em força. É normal, é natural você se cansar. É normal, é natural você às vezes perder as suas forças, mas você tem que saber o lugar da fonte. Aonde tem a fonte que você vai se reabastecer e se encher de energia. Quando chegar o tempo frio, quando chegar a estação do inverno e virar a chave, depois de uma noite de descanso, sua bateria pega. Porque você está fortalecido em Deus. Fortalecido em Deus. E Davi fala, e é muito lindo, cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Não ficou nenhum pelo caminho. Ninguém desmaiou pelo caminho, ninguém foi comido por uma besta fera no caminho, ninguém morreu no caminho. Cada um deles chegou em Sião, cada um deles chegou em Sião. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, minha querida, no final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Creia em Deus, fortalece no Senhor, na força do Senhor, no poder do Senhor, que no final dá certo. É igual o casamento. Eu faço muito casamento, já fiz muito casamento. Todo casamento acontece uma coisa: quebra o secador da mulher que arruma o cabelo, rasga o vestido, a mãe tem um crepe lá que não pode aparecer na hora, e acontece tanta coisa, já aconteceu tanta coisa em tanto casamento que eu fiz, mas uma coisa eu observei: no final dá tudo certo. No final dá tudo certo. Tem casamento que eu era fazer o casamento, não apareci, mas deu certo. No final dá tudo certo. O que não pode, querido, é você desistir. Eu me lembro daqueles 2 discípulos que iam de caminhos a Emaús. A Bíblia diz que estavam indo embora de Jerusalém. Quantos estão querendo ir embora? Desistir. Ah, não. Tentei e não deu certo. Esse homem parece uma porta, ele não muda. Tentei. Tentei abrir um negócio, já abri o segundo, estou no terceiro já e olha, só perco dinheiro. Tentei. Aqueles discípulos estavam indo embora de Jerusalém, eles iam conversando pelo caminho, e de repente, quem aparece com eles? Jesus. Sabe, amado, tem gente tão cegado pela circunstância, pelo problema, que não consegue perceber Jesus com ele. Tem gente que o problema está assim, tão forte nele, que ele não consegue ver Jesus. E Jesus ia com eles, e Jesus perguntou para eles assim: o que vocês estão conversando enquanto caminham? Aí eles falam assim: você é o único que não sabe o que aconteceu? Nós depositávamos nossa fé, a nossa esperança em Jesus. Achávamos que ia dar certo e não deu. Ele foi morto, crucificado. Agora nós estamos desistindo, estamos indo embora. Não deu certo. Esperávamos, mas não deu certo. Tentamos, mas não deu certo. Agora estamos indo embora. E Jesus vai com eles caminho, e a Bíblia fala que Jesus começa a dizer para eles: mas vem cá, não era necessário que isso acontecesse? Não está escrito nos profetas, não está escrito em Moisés que isso aconteceria? Até que está, mas uma coisa é estar escrito, outra coisa é a prática. Uma coisa é você ler, outra coisa é a gente viver. E tem muita gente assim, não olha para a palavra de Deus como uma palavra viva,
não olha para a pregação como a palavra de Deus. Aí não muda. Só que, em determinado ponto da viagem, Jesus queria ir embora. Não, fica aqui com a gente. E Jesus ficou com eles. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Tem hora, tem momento na vida que teologia não vai resolver. Tem hora, tem momento na vida que discussão doutrinária não vai resolver. Tem hora e momento na vida que o que vai fazer diferença é a experiência que você teve com Ele. É a experiência que você teve com Ele. Quando Jesus partiu o pão, a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. Essa experiência de novo, eu estou sentindo aqui, só ele sabe fazer isso. Eu tive uma experiência lá atrás quando ele fez isso. É Ele, é Jesus. É Ele, é Jesus. Amado, naquele momento Jesus desaparece deles, mas a experiência marcou a vida deles, e a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. Volte para a presença de Deus. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volte, lute, ore, busque a Deus, porque você não pode amar mais a jornada do que o destino. Você não pode amar mais as coisas que você passa do que o resultado de uma vida com Deus. Quando Davi viu tudo isso, disse: agora eu sei como é maravilhoso estar nos tabernáculos do Senhor, nos átrios do Senhor.